Mais uma vez, a boa noite a todos, como também aqueles que estão nos assistindo em casa. É, geralmente eu leio um capítulo do Velho Testamento e um do Novo Testamento, né? E do Novo Velho Testamento, agora já acabei praticamente, que é da carta de Esther, livro de Esther. E como eu aprendi com esse livro, com essa carta de Esther, e nele vem uma coisa que está faltando em nós, descansar no Senhor. Nós, temos 2 semanas atrás, 3 semanas mais ou menos, estávamos estudando o livro de Abacuque, e Abacuque estava reclamando com o Senhor praticamente, que as pessoas estavam fazendo tudo errado, estava uma desordem, desobediência grande ali, e o Senhor não agia. Mas na casa de Esther, o agir do Senhor foi bem rápido. Foi bem rápido. E qual é a promessa que nós temos para o povo de Israel? Promessa que nós temos para o povo de Israel. Promessa que o Senhor deu para o povo de Israel. Terra. E ele nunca vai ser destruído. Nunca vai ser destruído. Como a igreja também não vai ser destruída. Isso é um fato. No passado, como no presente, já levantou reis, pessoas para destruir o povo de Israel. Mas nenhum deles teve êxito. Por exemplo, lá no Egito, Faraó queria destruir Israel, com Moisés. Queria dizimar Israel. Não conseguiu. Foi destruído. Hitler dizimou mais de 6 milhões de judeus, mas não conseguiu. E vários outros tentam, mas não conseguem de jeito nenhum, porque a promessa para Israel, como também para a igreja. E aqui no livro de Esther, vamos ver mais ou menos 3 figuras aqui, 3 pessoas nessa carta. Esther, Mardoqueu e Amã. Amã mesmo? Desculpa, Amã. 3 personagens. E cada um tem um ponto-chave. Vamos começar lendo. Primeiramente, tudo no controle do Senhor. Primeiro capítulo fala de quem? De um banquete que o rei estava dando. Poxa, e esse banquete era uma festa que demorava quase um ano todo, essa festa. Eu encontrei 9 meses. Eu falei, que festa é essa? E teve essa festa. E no final da festa, quase no final da festa, houve uma coisa que mudou quase totalmente a história. Ele mandou chamar quem? Qual o nome dela? Vasti. E por essa atitude de Vasti, da desobediência, trouxe um questionamento no reinado de Assuero, acho que é o rei de lá da época, e ela desobedeceu a ordem do rei. E isso teve no capítulo 2, depois, uma escolha para uma nova rainha. Uma escolha para a nova rainha. Vamos lá agora no capítulo 2, a partir do versículo... Peraí, só um minutinho. Capítulo 2, versículo 5 a 7. Havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simeão, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Adada, que é Esther. Adasa, que é Esther, filha do seu tio,
porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela, de aparência e formosa à vista. E morreu seu pai e sua mãe, e Mardoqueu tomara por sua filha. Começou muito bem. Uma órfã, Mardoqueu pegou ela para criar como pai dela. E a Esther, ela vai fazer diferença. E vamos também aprender com ela também como nós estamos numa maré mansa, às vezes muito descansado, e ficamos acomodados. Como, pela atitude dela, pelo comodismo dela, como o povo ia sofrer. E o tio dela teve que dar um puxão de orelha nela. É igual nós. Essa semana lá em casa, quando eu estava saindo de casa, eu vi uma cigarra ao contrário. Eu falei, e ela se balançava, se mexia, mas ela não virava o contrário, né? Se mexendo. Muitas vezes nós estamos assim. Ficamos estagnados, mexendo, mas no mesmo lugar, e não se movemos. Aí eu peguei a pá lá e virei ela. E o que aconteceu? Não, ela foi embora. Vamos lá, então. Agora, até de 7 até 20. Desculpa, Ismael. Para a gente compreender o que estava acontecendo. Este criara Adasa, que é Esther, filho de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça, bela, de aparência, e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu o tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai. Também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites, os seus alimentos, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Só um minutinho. Então, o rei escolheu ela, e ela tinha uma formosa, e tudo vai se encaixar daqui a pouco. Como o rei, como Deus agiu ali na vida do povo de Israel, as atitudes que nós tomamos. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, né? Mas não tem que ser do nosso jeito, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Versículo 10, por favor. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias de sua purificação, 6 meses com óleo e de mirra, e 6 meses com especiaria, e com as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois, estava a moça ao rei tudo quanto ele desejava. Ele dava para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão do Suagás, eunuco do rei. Guarda das concubinas. Não tornava mais o rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez da Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto se viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês do Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência,
mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez a rainha em lugar da Vasti. Só um minutinho. Vasti tinha sido destronada. Quem é a rainha agora? Esther. Ela é o quê? Judia. Ela estava ali, foi como escrava, como Mardoqueu foi como escravo. Mardoqueu deu uma ordem para ela não falar de qual era a nacionalidade dela. Tudo já tinha um plano, tudo, como falei, já está no controle de Deus. Vasti foi tirado do reino. Entrou Esther. E agora nós vamos ver Vamos só completar a leitura, por favor. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes, aos seus servos, para a festa de Esther, e deu repouso às províncias, e fez presente segundo o estado do rei. E reuniu-se segunda vez as virgens. Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela ao seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandado do Mardoqueu, como também o criara. Tudo certinho, agora só para... Tudo mil maravilha. Esther casou com o rei, Mardoqueu estava descansando lá, dando conselho aos irmãos lá, às irmãs, faz assim, está tudo maravilha. Agora, o versículo 21 desse mesmo capítulo fala assim, até 23. Mardoqueu estava sentado na porta de Esther. Então, dois eunucos, queriam matar o rei. Armou um plano para matar o rei. Joga lá, Ismael, por favor, a partir do versículo 21. Naquele dia, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtar, acho que é isso mesmo, e Teres, grandemente se indignaram e procuraram por Armando sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome do Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio, se descobriu, ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro de Crônicas, porque perante o rei. Mardoqueu estava como escravo. Se fosse nós que estivéssemos na posição de Mardoqueu, o que nós faríamos? Ele estava ali como escravo. O que nós faríamos nesse nós? Nós falaríamos para o rei ou não? Ele é fantástico, ele não expressa o nome de Deus, né? Mas nós vemos aqui o agir de Deus nas ações, os resultados das ações, né? Então nós vemos aqui que tanto Mardoqueu quanto Esther, eles tiveram uma iniciativa, entendeu? Não precisava, vou esperar que Deus vai agir, Deus vai ligar. Ele teve uma iniciativa, tá vendo? Então, nós vemos aqui que tanto Mardoqueu quanto Esther, eles tiveram estratégia. Deus abençoou a estratégia, Deus iluminou o caminho, abençoou com que eles tomassem as decisões acertadas, né? Então, às vezes, a gente fica de braços cruzados esperando o resultado, entendeu? Então, o resultado vai vir, a semente só vai brotar se eles lançarem no chão. Se você não lançar, não vai nascer semente, não vai brotar, né? Você vê Paulo, na pregação do Evangelho, ele tinha uma estratégia, né? Ele se fazia de judeu, para quê? Para ganhar o judeu. Ele se fazia de fraco para ganhar os fracos. Então são estratégias, e Deus abençoa a estratégia. Mardoqueu não falta serviço, vai te prejudicar, né? Esther, quando chegava na frente, não sei se você vai tocar no assunto, ela, quando ela vai, chama o rei para um banquete. Ela tem uma estratégia, né? Então é esse mesmo, nesse pensamento mesmo. E uma coisa interessante, que tudo tinha que ser jogado na ata. E depois o rei fez o quê? Ele apagou isso, esqueceu que o Mardoqueu tinha
salvado da vida dele, ele apagou na memória. Como nós muitas vezes esquecemos algo que alguém faz para nós de bom, né? Poxa, a gente às vezes esquece, não dá nem valor. Por isso que a gente não vai falar muito dele. Ele gostava de uma festa. Pague antes de beber, né? Exatamente. Como é que se diz? A Mardoqueu falou para a rainha e o rei não fez nada para ele, né? Por enquanto, não fez nada por ele. Mas Deus sempre no controle. Sempre no controle. Ele, agora vamos ver, agora já vem as dificuldades. Capítulo 3, de 7 a 10. Agora vai entrar outro personagem, Amã. No primeiro mês, que o mês de Nisa, no ano do 10º do rei, Assuero, se lançou isto é a sorte, perante Amã, de dia em dia, e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedada. Não tem outros nomes para... Agagida, é isso mesmo, Ismael? Senhor, adversário dos judeus. Tá legal. Olha só. Aí já vem as dificuldades. Imagine. O povo de Israel agora vai ser dizimado. Vai ser em todas as províncias do rei. E foi lá, assinado de novo na ata. E agora tem outro porém. Ainda deu um anel. Esse anel você é o cara. Resolve lá. Mata todo mundo. E quem ele ia matar? A rainha Esther. Porque Judé era uma judia. O povo de Israel, né? E vemos que nada que o homem faça nesse mundo, Satanás faça, vai destruir o povo de Israel, nem a igreja do Senhor. Nada. Ali, um comentarista fala que o Mardoqueu estava descansando, acomodado. Não estava nada infringindo ele. Não tinha nada. Estava numa boa lá. Quando apareceu a oportunidade de casar a sobrinha, e que foi criada como uma filha para Puri, deu ao rei. Estava tudo correndo como nós esperamos. Mas no belo dia ele acordou, vem esse estatuto aí, manda mandar todos os judeus. Pregação uma vez, o senhor falando que toda vez que o mundo tentou acabar com Israel, virou um feriado nacional em Israel, né? Vai lá, o povo de Egito quis matar Israel e teve lá o feriado da Páscoa, né? Saída do povo do Egito. Tentou matar aqui, hoje tem a festa do Purim, né? É uma festa referente a esse livramento aqui. Então, ele falando muito, ligando esses fatos históricos com os acontecimentos de Israel hoje. Então, ele diz que todas as vezes que eles tentaram liquidar Israel, se torna um feriado no Estado de Israel. Então, o Hitler tentou matar um montão, tem um feriado nacional do Holocausto, né? Então, ele está falando sobre essa questão, eu achei interessante. Mas o interessante antes da nossa conversão, geralmente nós não estudamos sobre Israel. Geralmente, quando a pessoa se converte, que vai aprender sobre Israel. Uma das primeiras coisas que aprende lá sobre Abraão, né? Deus abençoando Abraão e todos os povos que abençoar, vai ser abençoado. Mas todos
que for contra, vai ser o quê? Amaldiçoado. Nós vemos lá o povo ali ao redor de Israel, maioria muçulmano, vive numa miséria terrível. Só os cabeças que têm dinheiro, mas o povo vive na miséria. A Palestina lá numa miséria terrível e segue os malucos lá dele lá. Agora veio Israel, um alfinete no meio dele lá. Tem água potável. A maior descoberta do mundo todo de cientista vem de Israel. Tudo. E quando começou a guerra com a Palestina lá, o grupo terrorista lá, Israel estava ajudando a Palestina. Suprimento, água, com luz, porque eles mesmo lá não têm. Não tem nada. Tudo vem de o quê? De Israel. A promessa é com Israel. Não adianta a gente dizer, não, o Israel vai ser destruído, não vai ser destruído nada, porque o Senhor vai tratar com Israel, como vai tratar com a igreja. E, continuando, muitas vezes o nosso comodismo, o Senhor quer nos despertar. Porque nós não viemos aqui para ficar sentado num banco confortável. Nós não viemos aqui para ficar passeando. Viemos aqui para ser uma testemunha do Senhor, em tempo e fora de tempo. Tá. Capítulo 3 já lemos, Ismael? Não, né? Capítulo 3, coisas mudaram totalmente para o povo de Israel. Versículo 1 e 2. Capítulo 3. Então. Não, então pula. Vamos lá, então. A atitude de Amã de matar destruir o povo de Israel. O que eles fizeram agora? Mardoqueu vai falar com a rainha. Tem um dito lá, que assinaram para matar nós. O que vai fazer? A partir do capítulo 4 de Esté, de 1 a 17, por favor. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. E todas as províncias aonde a palavra do rei e sua lei chegavam, havia entre os judeus grandes de luto, com jejum, e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco em cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos, e fizeram saber com que a rainha muito se doeu, e mandou a veste para vestir Mardoqueu, e tirar-lhe o seu cilício, porém não as aceitou. Então Esté chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para que Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Ataque, e Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe veio saber tudo, quanto ele tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para mostrar a Esté, ele fazia saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, ele pedisse a suplicasse na sua presença pelo seu povo. Só um minutinho, Ismael. Mardoqueu relatou para Esté o que estava acontecendo. Mandou a carta que ia matar
povo de Israel, os judeus. O que ela fez? Hã? Não. Antes. Fizeram com nós. Não, mas o problema não é meu. O problema é teu, Israel. Você que resolve lá. Você que resolva lá com o rei lá. Eu estou casado com o rei. Eu não vou morrer, não. Não vou falar minha nacionalidade, nada. Você que resolve o problema. A Tisa que resolve o problema com o rei lá. Eu não vou falar que sou do povo de judeu. Vou ficar bem descansado lá, ó. Bem bom. No bem bom. Por quê? Pessoa que transmite a notícia lá de Israel, né? Ele é brasileiro e então foi entrevistado pelo jornalista aqui do Brasil, perguntando os problemas lá, como que funciona aquilo tudo. E então ele, quando aconteceu aquele problema lá de 1.200 pessoas foram mortas ali, né, raptaram também alguns e levaram preso. Aí o repórter perguntou por que eles aconteceu aquilo, né? Se eles são vigilantes, são pessoas que, né, mantêm a vigilância em tudo. Aí ele então respondeu dizendo que Israel ele procura ajudar aos outros. E toda aquela população ao redor, ele procura ajudar. Aquelas pessoas vão para Israel, para a faculdade lá, alimentação, com vontade de adquirir as coisas lá em Israel, porque lá fora não tem. Entendeu? E aí eles, com aquilo, eles acharam que porque eles faziam bem àquela população, eles não seriam capazes de feri-los, de prejudicá-los, né? Então já tinha 3 anos aí de que não acontecia nada contra Israel. Exatamente, foi isso mesmo. Mas acontece que, então, com essa distração, eles foram lá e fizeram aquela, né, Nossa coisa lá no... prejudicaram bastante Israel. E quem perdeu foi ele mesmo. Os palestinos lá perdeu tudo. Porque o Israel estava sustentando a Palestina todinha lá. Tudo vinha de Israel. Eles queriam matar o rei, automaticamente eles, aos nossos olhos, automaticamente a gente quer, assim, já que eles são inimigos, quero mais que ele morra. Mas, no entanto, eles então acabaram confessando, mostrando que havia aquele desejo de matar o rei, né? Exatamente. E só voltando no Mardoqueu, nesse texto ainda, que não foi lido, o rei depois, ele acordou e falou, e aquela pessoa que me avisou que eu ia ser morto? Ó, Deus no controle. Deus fez ele lembrar, quem é aquela pessoa, o que eu fiz por ela? Aí a mãe foi olhar, não, pensou que era ele, não, faz assim, bota a veste, então toma, sai depressa, vai lá, bota no Mardoqueu. Aí como queria matar ele mesmo, os judeus. Porque nós muitas vezes pensamos que vamos resolver as coisas do nosso jeito. E vamos quebrar a cara. E quando esse algo, a Esther não estava diante do Mardoqueu, eles não se encontravam. Não. Ele não tinha acesso. Era tudo por carta, tudo. Tudo entregado. Ele trazia, né? Ele trazia. Quando o Mardoqueu fala assim, ó, tenta intervir, aí a Esther explica, mas ó, tem mais de 30 dias que o rei me chama. E não pode entrar na presença do rei. Aí o Mardoqueu vai falar assim, não, você não acha que você vai. Aí responde, você não acha que você vai escapar. Agora, se a gente não conseguir desse jeito, vai haver outro livramento. Aí Mardoqueu fala uma frase com ela que desperta ela. Aqui, ó. Desperta. Essa frase, ela desperta. Né?
Então, às vezes, para a gente ser despertado, a gente precisa de ouvir certas coisas. Às vezes a gente não consegue perceber as coisas da nossa vida, né? A gente vai, quando você percebe o nosso valor, a importância para quem estamos, a gente toma atitude. Entendeu? Porque a gente fica perdido em pensamento, em atitude, em ações, você não consegue achar um rumo. Né? A Esther ela estava em situação complicada, ela não podia chegar diante do rei. Tinha mais de 30 dias que ela não ia. Como é que ela vai pedir um negócio ao rei, assim, um negócio tão assim, tão grandioso, para revogar uma lei que ele não podia revogar? Não podia, exatamente, não podia, exatamente, bem lembrado. Essa lei não podia ser revogada. Exatamente. Depois vai ter outra estratégia. Eles vão desenvolver outra estratégia no final. Então, a gente vê isso o quê? Por que disso tudo? Porque Mardoqueu não se dobrava a Ramã se abaixar para ele. Foi como aconteceu com Daniel lá na Babilônia. Os amigos dele queriam que ele se dobrasse perante aquela estátua, eles não se dobraram. Aonde o Senhor nos coloca, nós temos que ser o quê? Luz e não trevas. Se for mais um, então por que você está lá então? Aqui, a atitude de Esther, o Marcos falou, vai lá, senão nós vamos morrer, você também vai morrer. Tem que ter uma ênfase, né? Quando a gente está no... Vou botar só na... A gente estava normal aqui, né? Esses bancos, antes da pandemia, estava como? Lotado. Saindo para o ladrão. Todo o trabalho, não tinha desânimo nenhum. Não tinha desânimo nenhum. Depois que veio o bichinho que está hospedado nos bancos, sumiu todo mundo. Mas por que será isso? Sumiu todo mundo, praticamente. E não é no Itaperuna, nem no Rio Grande do Sul. É modo geral. Modo geral. Estava assim com o Estela, ó. Estou aqui com o rei, mamão com açúcar, tá tudo certinho. Não, cara. E é interessante ali o que você comentou, né? Porque essa questão, se a gente for ver na história de Israel, né, pegar os profetas lá, principalmente Jeremias ali, que a gente vê muito ele falando com o povo lá, o rei falava assim, não, eles não vão destruir a gente não, porque, igual você comentou aí, tem uma promessa, Deus vai livrar a gente e tal, eles não vão destruir a gente. E Jeremias falando com ele, não é isso, vocês estão entendendo errado. A promessa é que vai ter um remanescente, mas vocês podem ficar tranquilos que vai vir a Babilônia, vai destruir vocês tudo. Então, às vezes a gente entende isso errado, né? Que eles entenderam essa promessa errada. Então a promessa é que ia haver um remanescente para Israel. Mas eles ali iam ser destruídos. Exatamente. Igual quando o povo saiu do Egito. Né? O povo que saiu do Egito não foi o povo que chegou em Canaã. Mas Israel chegou. Né? Remanescente. Aí chegou, exatamente. E hoje, por exemplo, né, a gente tem muita pessoa que não, eu sou crente, eu já sou salvo, então eu não vou me ligar muito para fazer mais nada. Não. Então, não é que a gente tem que fazer mais alguma coisa para ser salvo, né? Mas é igual você falou aí, a gente tem que viver uma vida de santidade. Exatamente. Porque como o Mardoqueu foi que o pessoal estava lá, tanto que na volta, quando teve a saída para voltar, muitos não quiseram vir para voltar para Israel. Muitos não quiseram vir, porque já estava acomodado. Quando chegamos na livro de Neemias e de Esdras, a gente lê lá, está tudo muito bom. Chegou lá, falaram com o Neemias, o povo está assim, está assado, mas ninguém queria construir o templo de novo, ninguém queria fazer mais nada, porque já estava contaminado. Tanto que quando leia as cartas lá para o Esdras, não, mas o fulano já casou com isso, o fulano já casou com aquilo, demos as nossas filhas para um, as filhas para o outro, os homens daquela terra casaram com as nossas filhas, se mostrou todo, já estava tudo bom com eles.
Já estava tudo certinho. Não tinha mais perseguição, não tinha nada. Estava tudo tranquilo. Vamos dar só continuidade na... Ele casou, né? Fez aliança com todos os povos daquela época e havia paz em Jerusalém. E corrompeu o coração de Salomão. Pois é, mas ele então usou essa maneira de agir, subterfúgio, né? Fazendo paz com aquele povo e houve paz realmente, entendeu? Mas errando, né? Uma paz enganosa. E logo depois uma paz enganosa. Ele fala com a Esther, né? Esse algo que ele tem com a Esther, essa carta que escreve a Esther, né? É muito profundo. Ele vai falar com ela, né? Se você se calar, saiba que a casa do seu pai, dos seus pais perecerá. Né? Agora, ele vai usar a frase importante, né? De repente foi para isso que você foi selecionado, você cai. De repente foi para esse momento. Né? É o que José vai reconhecer no Egito. José, quando chega diante dos irmãos dele ali, e os irmãos dele apreensivos, ele muda a história. Né? Ele entendeu a história diferente do que os irmãos entenderam. Os irmãos andaram a vida toda com um sentimento de culpa por ter vendido o irmão. José não olhou para a mesma história com o mesmo olhar. José olha para a história com gratidão. Ele olha para a história e fala assim: Deus me trouxe até aqui. Não foi vocês que me viram. Deus me trouxe até aqui. Para que eu pudesse só morrer nesse momento. E Mardoqueu, ele vai falar mais ou menos a mesma coisa para Esther. De repente, Esther, foi para isso que você chegou esse povo de rainha. Vamos pegar um gancho do Adriano ali. O rei fazia a festa geral lá, né? Bebida. Gostava da festa. Essa foi a primeira festa que ele fez? Não. Será que foi a primeira vez que ele chamou a rainha Vasti? Acho que não. Mas dessa vez, ela não aceitou. Não vou lá não. Ela sabia as consequências da atitude dela. Ela sabia. Mas ela tomou uma decisão que abriu o quê? Um leque para se agir, para fazer ali a diferença, para fazer a vontade do Senhor. Porque imagine, o rei dá uma ordem, sabendo que ela podia ser morta ali, se ela não obedecesse a ordem, e ela desobedece. No mesmo instante, se reuniram lá os príncipes do rei, os amigos do rei. Não, vão fazer outro estatuto que toda mulher não pode desobedecer o marido. Tem que obedecer. Não pode, o marido é o cara da família, da casa. Aí vem a eleição para escolher uma nova mulher, uma nova rainha, uma nova mulher para o rei. E Vasti e Esther foi escolhida. Mas ela não foi escolhida para ficar lá sentada, não. Ela foi para fazer a diferença. Vai lá, Osmar, por favor, para a gente andar rapidinho para no capítulo 4. Tá, versículo 10, eu acho. Vê só. Não, passa ele. 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele e o cedro de ouro, para que viva. E eu, neste 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Isso já lemos. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então diz Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mas que todos os outros judeus, é isso que o Vantuí falou,
Porque se todos te calarem nesse tempo de socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus, mas tu é a casa de teu pai, perecereis. Perecereis. E quem sabe se para tal tempo, como este chegaste a este reino. Então disse Esther, que tornasse a dizer Mardoqueu. Aí, qual foi a atitude agora de Esther? A atitude de orar, jejuar, procurar o quê? O Senhor. Mas será que Esther estava fazendo isso? Antes disso, que aconteceu esse episódio? Será que Esther estava orando lá? Porque ela foi criada por Mardoqueu. Mardoqueu conhecia o Senhor. Será que ela se acomodou como nós muitas vezes acomodamos? Ah, não. Reunião de oração é muito chata. Muito chata. A estudo bíblico é muito chato. Muito chato. Essa prática dela, essa prática, ela fala até em relação às moças que convivem com ela, né? Então, dá a entender que, eu quero entender, né? Que as moças que não eram judias, Esther tinha influenciado ela nesse sentido, né? Também, né? De questão de jejuar, de toda uma prática judaica, né? E o interessante é que Mardoqueu, ele vai e confirma isso e fala com o povo, vamos aproximar do Senhor, vamos fazer um diferencial na presença de Deus, para que ele possa ter graça. Né? É porque o Senhor quer ver... Interessante, senhor, está apontando. Aqui não parece o nome de Deus, mas as ações são em direção a Deus. Né? Você vai ver que as ações de Mardoqueu e Esther aqui é em direção a Deus. Né? Então, você não vai ver expressar o nome de Deus nesse livro, mas você vai ver as ações que eles agem em direção a Deus. Então, você vai ver, é interessante esse entendimento. Versículo 15, já lemos. Vamos lá. Onde parou? Por favor, Osmar. Vai e junta todos os judeus que se acharem em Suzã. Não, já leu, já. Não. Passa mais um. 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cedro de ouro que tinha nas suas mãos. Esther chegou e tocou a ponta do cedro. Tá bom, irmão. Você tem que tomar uma atitude. Se ela não tomasse essa atitude, ficava lá acomodada, não ia resolver nada. Não ia resolver nada. Ah, vou só orar. Vamos orar. Mas também orar é o quê? Ir. Não ficar esperando. E muitas vezes nós vemos isso como igreja. Nós oramos, mas não vamos. Ficamos estagnados. Ah, vamos só orar, tá bom? Não. É ide. Orar e ação. Se Esther ficasse lá, só orasse lá e não aparecesse, qual foi a atitude de Daniel quando chegou na Babilônia? Ele não se contaminar. Mas o homem lá do vinho lá falou, não, mas você vai ter que beber o vinho. Não, eu não quero beber vinho. E ele achou o quê? Graça perante o empregado lá do rei. Ele tomou a atitude, não, eu não vou beber vinho, eu não vou comer essa comida. Ah, não, agora eu vou chegar lá, eu vou trocar de camisa. Em Israel era uma forma, aqui eu sou outro. Aqui eu sou o X9. Vou mudar de posição.
Não, a gente tem que ser autêntico. Providenciou-as interferência, né? Lá no Egito, para tirar o povo de Israel, ele usou Moisés. Então, ele incutiu na cabeça de Moisés que ele era a pessoa indicada. Depois, no caso do José, mesma coisa. E nessa época aí, por exemplo, o povo de Israel estava sendo prejudicado lá, né? E ninguém estava vendo isso, não havia nada que pudesse livrar aquele povo da coisa. Então Deus utilizou a rainha, afastando ela do poder, criando uma outra, que no caso seria a judia, para poder então criar alguém para defender aquele povo que estava lá, que no caso seriam todos prejudicados. Eles todos ali iam ser dizimados. Porque até quando eu descobrisse que a rainha era do povo de Israel, ela ia morrer também. Porque estava lá, não se apaga, como os escritos lá, não se apaga. Então também ela ia morrer também. E já indo para já o final, um dos capítulos mais importantes de Esther, capítulo 10. Alguém sabe o que diz lá no capítulo 10? Vamos lá, Vantuí. José fez o quê no Egito? Ele fez a diferença. Fez. Daniel, na Babilônia, o quê? Ele fez diferença. E como o rei se dirigiu a Mardoqueu lá no capítulo 10? Como o rei se dirigiu? As palavras que o rei mandou, estava lá, está anotado lá. Ó. Será que alguém escreveria uma carta desse jeito para nós? Vamos lá ler lá, capítulo 10. Será que nós teríamos chegasse perto de uma pessoa importante, chegasse lá, ó, fulano, é íntegro. Íntegro. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre as terras e sobre as ilhas do mar. E todas as obras do seu poder e do seu valor e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando para a prosperidade de toda nação. Toda nação. Quem fez isso também? Um mordomo. Neemias. Esdras também fez isso. Mas Mardoqueu me chamou a atenção que ele foi levantado não por ele mesmo, se candidatou lá, né? Mas ele foi chamado para o rei. Ele fez a diferença. O testemunho dele, como deve ter impactado o rei. Como está o testemunho de Daniel perante a Nabucodonosor. Testemunho vale muito. Então, mais algum comentário? Que possamos aprender com essa pequena carta, são 10 capítulos, né? Mas bem compacto, que o Senhor está no controle de tudo. Não cai um fio de cabelo nosso sem o Senhor permitir. Tudo, mas tudo. Muitas vezes nós ficamos preocupados com isso, com aquilo, mas o Senhor está no controle. E duas coisas que nós temos que fazer: ler a palavra de Deus e orar. Sem isso, fica difícil. Na hora do aperto, que a Esther foi lá orar. Como nós.
Quando acontece alguma coisa, nós corremos lá para orar, né? Alguém tem uma sugestão de um hino?